Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos os versículos 1 a 17 de João capítulo 15. Eu repito, nosso texto de hoje é João 15, 1 a 17. Esse texto merece toda a nossa atenção, pois além de registrarem as últimas palavras do Senhor Jesus, pronunciadas naquela quinta-feira, horas antes da sua entrega por todos nós, essas palavras contêm um simbolismo muito interessante, pois apresentam o próprio Senhor Jesus como o iniciador de um novo povo pretendido por Deus, por não ter Israel cumprido a sua função de proclamador das boas novas de salvação para todo o mundo. O Antigo Testamento chamava simbolicamente o povo de Israel de videira. A nação de Israel era a maneira pela qual Deus tinha pretendido manifestar a sua glória e chamar de volta em arrependimento todas as pessoas de todas as nações para um novo relacionamento, para um vivo relacionamento com Ele. Nós vemos isso lá em Gênesis 12, 1 a 3, na chamada de Abraão, e depois em Êxodo 19, 1 a 6, quando Deus acertou a sua relação com Israel após libertá-lo do Egito. Já no Antigo Testamento, Deus já tinha reclamado e chamado de volta Israel para exercer de fato, dignamente o seu papel, mas infelizmente não obteve êxito. Algumas passagens nos mostram esse descontentamento divino para com Israel. Por exemplo, no Salmo 80, versículos 8, 9 e 14. E também nós temos as profecias de Isaías no capítulo 5, de Jeremias no capítulo 2, de Ezequiel, na parábola das duas águias e da videira, no capítulo 17. E também o profeta Oséias, em 10, 1 a 2, foi usado pelo Senhor para expressar a sua avaliação e a condenação de Deus contra Israel. Querido amigo, voltando ao texto, então, diante do fracasso de Israel, Jesus se apresentou, então, como sendo a videira verdadeira, em contraste com a videira brava, com a videira falsa, que era Israel, a videira que produziu maus frutos. Mas um cristão não pode ser também um ramo mau que produz maus frutos? Há muitos cristãos decepcionando o agricultor, o pai, aquele que planta a videira e que cuida dela. Os frutos, o testemunho, as obras não agradam a Deus, porque esse ramo não está ligado intimamente à videira. Sim, infelizmente existem cristãos, se é que podemos chamá-los assim, que produzem maus frutos. Querido amigo, esse texto então nos lembra que muitas vezes revelamos ingratidão a Deus, pois diante das suas bênçãos continuamos produzindo maus frutos, como por exemplo, a falta de obediência à sua palavra, a negligência em buscar em primeiro lugar o seu reino, a indiferença ao estado de perdição daqueles que vivem sem esperança e sem Deus no mundo, e que diariamente estão conosco. São maneiras de nós mostrarmos a nossa falta de obediência, os nossos maus frutos. Será que também não somos ramos bravos que podem ser cortados? Bom, depois de todos esses esclarecimentos importantes e dessas perguntas de aplicação, podemos entender melhor as palavras do Senhor Jesus quando ele, dirigindo-se ao povo e às autoridades de Israel, que no seu tempo estavam sempre em conflito com ele, ele diz que ele era a videira verdadeira, contrapondo-se às autoridades de Israel, que eram o quê? Uma videira falha, má, infrutífera. Jesus então se apresenta como videira verdadeira, e agora também podemos entender melhor como tantas vezes temos dito que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia se explica pela própria Bíblia. Uma passagem explica a outra, nós já falamos isso. É por isso que quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós podemos compreendê-la. Bom, voltando então agora ao capítulo 15, nós podemos, depois de olhar para esse pano de fundo do Antigo Testamento, podemos entender por que Jesus se comparou com uma videira. Mas onde Jesus estava quando proferiu essas palavras? Lembre-se na frase final do capítulo 14, 31, onde lemos, levantai-vos, vamos daqui. Onde que ele estava? E para onde que ele foi com seus discípulos?
Nós já tínhamos falado que nos capítulos 13 e 14 ocorreram no cenáculo da casa de Maria, mãe de João Marcos, e embora tenhamos opiniões diversas, inclusive alguns entendendo que Jesus foi para o templo, entendo eu que Jesus e os discípulos foram a caminho do Getsêmani, conforme Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22. Ali então, nesse caminhar, ali no Getsêmani, Jesus proferiu essas importantes palavras do capítulo 15. A esse texto, podemos dar o título de Os Relacionamentos Frutíferos do Verdadeiro Cristão. Eu repito, os relacionamentos frutíferos do verdadeiro cristão. Ora, diante da metáfora que Jesus apresenta da videira e os ramos, né, videira e os ramos que mostram o relacionamento orgânico de total dependência, a proposição desses 17 primeiros versos, o resumo dessas palavras podem ser expresso através dessa frase. É desejo do Senhor Jesus que todo verdadeiro cristão seja frutífero em seus relacionamentos. Eu vou repetir. É desejo do Senhor Jesus que todo verdadeiro cristão seja frutífero em seus relacionamentos. Vamos então perceber 5 detalhes desses relacionamentos em que devemos ser frutíferos. O primeiro detalhe está nos versículos 1 a 4, é nos relacionarmos com Deus, o agricultor. Vamos detalhar esses versos fazendo algumas considerações. Primeiro, temos que identificar claramente os personagens dessa metáfora, dessa parábola. Jesus é a videira verdadeira e Deus é o agricultor. Os cristãos só aparecem no versículo 5, simbolizado pelos ramos. Segundo, o agricultor, isso é, aquele que trabalha na lavoura, cuida da videira com atenção amorosa. O desejo do agricultor, o desejo desse que cuida da videira, é tornar essa videira ainda mais produtiva possível. Um fruto da melhor qualidade. Esse é o desejo do agricultor. Em terceiro lugar, o trabalho do agricultor ou do viticultor, essa é a maneira certa de chamarmos essa pessoa que cuida da vinha. Quem está me ouvindo lá pelo Rio Grande do Sul, na região sul do nosso país, deve se lembrar que o seu nome correto, a sua profissão, é viticultor. Esse trabalho é de remover os ramos infrutíferos, tirando os galhos desnecessários, mas é também podar os ramos que dão fruto para que possam se desenvolver melhor ainda. Na quarta observação, no versículo 2, o corte do ramo infrutífero é uma referência ao juízo. Essa expressão nos lembra de 13:10, em que Judas foi apontado por Jesus como alguém que, embora estivesse sendo submetido à sua palavra, que santifica, conforme o versículo 3, ele não estava limpo e deveria ser removido. Uma quinta observação, ainda em relação ao versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ora, aqui nós temos 3 posições. Primeiro, esses ramos infrutíferos são cristãos genuínos que, por falta de fruto, perdem a salvação. Segundo, esses ramos infrutíferos são cristãos genuínos que, devido à sua falta de frutos, entram em disciplina divina. Esse corte é o julgamento, é a morte física, mas não morte espiritual. Eles são e permanecem salvos, mas são levados prematuramente ao paraíso como uma medida disciplinar a sua falha de andar em obediência a Jesus. E uma terceira posição é que esses ramos infrutíferos são aqueles que creem na segurança eterna. É entender que essas varas infrutíferas, que esses ramos que não produzem frutos, são supostos discípulos, que experimentam somente uma conexão externa e superficial com Jesus. Embora eles creiam e sigam a Jesus, de alguma maneira, a sua ligação não se encaixa com uma união interna espiritual pela fé pessoal e pela regeneração. Portanto, as varas sem frutos são varas sem vida, varas sem Cristo. Uma sexta observação, nesse primeiro parágrafo, ainda no versículo 2, por outro lado, e todo aquele que dá fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. O ramo que dá fruto, querido amigo, Deus, o viticultor, o limpa, o qualifica para que dê mais fruto ainda, pois o objetivo dessa poda é aumentar a frutificação. E uma sétima observação, no versículo 4, encontramos a maneira
de nos relacionarmos com Cristo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Somente através da permanência em Cristo podemos usufruir de todo o relacionamento com o nosso Senhor. Também nesse verso encontramos a razão do relacionamento com Cristo, a videira verdadeira. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Isso quer dizer que, se queremos produzir fruto, temos que nos relacionar com Cristo. A razão dessa permanência e desse relacionamento é a produção de fruto. O segundo detalhe que nós devemos ver nesses relacionamentos está nos versículos 5 a 8. É nos relacionarmos com Jesus, a videira. Nos relacionamos com o Pai, agora com Jesus, a videira. Também, para esses versos, vamos fazer algumas considerações para entendê-los corretamente. Primeiro, Jesus reforça a sua figura central da metáfora. Ele é a videira, é a figura central, pois sem a videira não haveria nem viticultor e sem a videira também não teríamos os ramos. Assim, mais uma vez fica clara a posição do Senhor Jesus. Este é a imagem do Deus invisível. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. São palavras de Paulo lá aos Colossenses, capítulo 1 e capítulo 2. Sim, querido amigo, o papel de Jesus é o papel central. O Deus encarnado que veio ao mundo. Ele é a videira verdadeira. Os ramos, ora, os ramos são os cristãos, somos nós, são os discípulos de Cristo. São aqueles que, abandonando tudo, seguiram a Cristo. Os ramos não são os cristãos nominais. Veja bem. Os ramos não são os cristãos nominais, que são ligados apenas exterior e superficialmente, isto é, pela casca à videira. Não. Os ramos são os verdadeiros cristãos que receberam e que recebem a seiva da videira. Os ramos são os cristãos que recebem o Espírito Santo do Senhor Jesus, conforme 7, 38 e 39. A maneira de nos relacionarmos com a videira, isso é, de nos relacionarmos com Jesus, é através da permanência. O verbo permanecer, meno em grego, só nesse capítulo aparece 12 vezes, demonstrando a sua importância e o seu significado fundamental. Através de 5 aspectos, podemos perceber o significado de permanecer. Primeiro, significa uma conexão vital e mútua entre Cristo e o cristão, uma conexão vital. Significa também uma comunhão básica entre Cristo e o cristão, permanecendo um no outro, uma comunhão mística. Significa também uma relação de dependência do cristão para com Cristo, porque sem ele nada podemos fazer. Significa que a obediência aos mandamentos de Cristo é a prova da nossa permanência do cristão. Quem ama, obedece. Isso significa, em quinto lugar, que o cristão necessita ser podado, disciplinado pelo viticultor para a produção de mais e melhor fruto. Uma quarta observação nessa questão de nos relacionarmos com Jesus é que no versículo 6 temos a razão porque um ramo pode ser lançado fora, lançado no fogo para ser queimado. A razão parece-me óbvia. O ramo será cortado porque não permaneceu ligado intimamente à videira. Como tínhamos falado anteriormente, são aqueles crentes nominais, aqueles que estão juntos, participam de algumas experiências, mas não têm aquela conexão vital, não possuem comunhão, não têm intimidade com Cristo, não dependem de Cristo, agindo muitas vezes por sua própria conta, não obedecem a Cristo e não aceitam a disciplina divina. O fato de não permanecer em Cristo é prova cabal de que nunca tiveram uma relação em que a seiva, isto é, o Espírito Santo, penetrou em suas vidas. Uma quinta observação no versículo 7, nós temos essas palavras: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Essa é uma frase de reforço da necessidade da permanência de Jesus. Mas aqui existe um outro detalhe e uma ideia muito interessante. No relacionamento com Jesus, há necessidade de permanecermos nas suas palavras. Essa é uma outra maneira de se confirmar a necessidade de obedecermos os seus mandamentos. O novo mandamento, por exemplo, do amor, em 13, 34 a 35, um novo mandamento vos dou.
Agora, ainda no versículo 7, em sexto lugar, encontramos uma consequência, um resultado desse relacionamento de permanência em Jesus. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. No final do programa passado, nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre essa possibilidade agora de orarmos em nome de Jesus. E aqui o Senhor Jesus repete, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sim, esse é um resultado importantíssimo. Podemos pedir ao Pai em nome de Jesus e seremos atendidos. Se desejamos ser atendidos, devemos pedir corretamente. E isso só acontecerá se permanecermos nas palavras de Jesus e orarmos em nome de Jesus. Essa é a condição. Uma sétima e última observação com relação ao nosso relacionamento com a videira, com Jesus, é que no versículo 8 encontramos mais resultados, mais duas consequências desse relacionamento. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Um dos resultados dessa relação de permanência com Jesus é a glória de Deus. Quando estamos agindo dessa maneira, querido amigo, estamos glorificando o Pai. Mas outro resultado é a confirmação de que somos discípulos de Cristo, isto é, de que somos verdadeiros ramos, verdadeiros cristãos. Agora, uma pergunta que merece ser feita e merece ser respondida, e eu quero que você responda isso diante do Senhor. Você tem certeza desse seu relacionamento com Jesus? Você tem convicção de que é um verdadeiro ramo? As suas orações têm sido respondidas? Querido amigo, permita que Deus avalie o seu interior. O terceiro detalhe, nos versículos 9 a 11, é nos relacionarmos amando a Jesus. Vamos fazer as nossas considerações. Primeiro, é interessante percebermos uma progressão na exposição que Jesus vinha fazendo. Ser ramo, depois ser podado, depois permanecer ligado à videira, depois permanecer nas palavras do Senhor Jesus e agora permanecer no seu amor. O padrão desse amor que deve ser vivenciado é o do Pai e o do Filho. O amor entre os dois. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. O amor do Pai ao Filho ficou demonstrado, como já comentamos, nas 3 declarações vindas com voz audível nas manifestações, por exemplo, do batismo, no capítulo 1, 32 a 34. Da transfiguração, lá em Mateus 17, 1 a 8. E agora, logo, nós vimos nos programas passados, no capítulo 12, logo antes da crucificação. O amor de Deus, do Pai pelo Filho, ficou demonstrado então nessas declarações divinas em relação ao Senhor Jesus, confirmando o seu ministério. Conforme agora o versículo 10 fica claro que a maneira de demonstrar o nosso amor a Jesus é obedecer os seus mandamentos. Veja isso em 14:15 e 14:21. E a maneira de obedecermos esses mandamentos, as palavras de Jesus, deve ter como padrão a obediência de Jesus aos mandamentos do Pai. E ainda no versículo 10, é esclarecido que a consequência de amarmos a Jesus, através da obediência às suas palavras, é permanecermos no seu amor. Quando amamos a Jesus e amamos e obedecemos às suas palavras, permanecemos no seu amor. E ainda no versículo 11, mais uma consequência muito especial desse amor é sinalizada e apontada para todos nós. Teremos a sua alegria em nós, e assim a nossa alegria será completa. Que bênção de vida cristã! Mesmo diante das aflições e das dificuldades, o cristão verdadeiro usufrui de uma alegria interna, da alegria que só Jesus proporciona. Você tem sido uma pessoa alegre lá no seu interior, embora muitas vezes as circunstâncias te coloquem sob pressão. Lá no interior, você tem sido alegre? Isso é uma demonstração de que você é um ramo verdadeiro. Quarto detalhe é nos relacionarmos, nos versículos 12 a 15, amando os irmãos. Aqui também necessitamos de algumas considerações. A exigência do amor é repetida como foi proclamado sendo um novo mandamento. O amor deve ser dirigido aos da família da fé. O amor tem como objetivo uns aos outros. A mutualidade é um dos aspectos marcantes no corpo de Cristo. O padrão desse amor não seria mais a própria pessoa,
conforme nós lemos lá em Levítico 19:18. O padrão agora e dali para frente é o Senhor Jesus. Assim como Ele nos amou, assim devemos amar uns aos outros. Jesus, certamente, usando o seu próprio exemplo, estabeleceu o limite do amor. O limite de amor é a própria vida. Veja o que ele diz no versículo 13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida em favor dos seus amigos. A maneira de Jesus tratar com os discípulos é muito significativa. Embora Ele seja Senhor e Mestre, conforme o versículo 14, Jesus os trata como amigos. Esse é o relacionamento que Ele nos propõe. Ora, se Jesus nos trata assim, o que Ele espera é que o nosso relacionamento mútuo entre os irmãos seja amigável, harmonioso, seja tal que as pessoas vejam que somos seus discípulos. A comprovação de que somos seus amigos e devemos ser amigos uns dos outros é a transparência, o compartilhamento dos nossos planos, a sincera comunicação, sem subterfúgios ou segredos. Querido amigo, muitas vezes temos agido com ciúmes, inveja, partidarismo e assim manchamos o bom nome de Cristo. Em quinto e último lugar, nos versículos 16 e 17, nós precisamos nos relacionar corretamente com o objetivo de frutificar. Não fostes vós que me escolhestes. Isso quer dizer, Cristo não é escolhido naturalmente pelo ser humano. Não, infelizmente não. Naturalmente, o homem natural não escolhe a Cristo. Só escolhe a Cristo quando experimenta o amor divino. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Cristo é quem escolhe os seus discípulos. E agora eu vos designei para que vades e deis fruto. Cristo tem um objetivo específico com a sua escolha. Os discípulos foram escolhidos para produzirem frutos. Os ramos, nós, os cristãos, têm a designação de produzir o fruto. Isso é o caráter de Cristo. O fruto do Espírito Santo, a seiva, que vai nos fazer permanecer ligados à videira e vai fazer que nós produzamos fruto. Os frutos estão descritos lá em Gálatas 5, 22 a 23. E o fruto deve permanecer, a fim de que tudo quanto pedimos ao Pai em seu nome, Ele vai nos conceder. Jesus conclui dizendo então que a nossa obediência e o amor são os dois lados da mesma moeda da frutificação. Você tem frutificado em sua vida cristã? Finalizamos o nosso estudo com um estímulo para a sua vida cristã. Jesus nos prometeu orações respondidas, confirmamos nossa condição de discípulo e nossa alegria será completa. Viva esse tipo de vida, desfrute a tua salvação, em nome de Jesus. Muito obrigado por sua companhia. Terminamos assim o nosso período de estudo e nós louvamos a Deus pela sua palavra. Que Deus te abençoe e um grande abraço.